Bom, pessoal, eu de novo aqui. Como eu sou a pessoa apresentando, eu vou me apresentar também. Quem eu sou? Eu sou a Mia Moretti, na verdade, meu nome é Maria Emília, mas virei Mia na faculdade por causa do nosso querido Cru, cadê? Ele que me deu esse apelido que eu trago até hoje, né? Bom, desde pequena, o meu desejo era salvar as baleias da caça, porque eu cresci vendo a caça. E agora também quero salvar as baleias do bycatch, mas eu ainda não consegui, mas eu tenho essa fé que eu vou tentar fazer isso até meus últimos dias. Então, eu sou bióloga, sou doutora em ecologia, sou a mãe da Mariá, que é minha filha humana, e junto com a Marina Leite Marques, somos as mães do Viva. Tá? Eu sou muito encantada pela incrível e preciosa biodiversidade da Terra, e espero que, juntos, nós consigamos reverter esse cenário destrutivo que nós, humanos, estamos causando aí para o nosso planeta. Bem, como todos nós matamos baleias e golfinhos, esse é um título que provoca um pouco as pessoas, né? A gente vai ver como que a gente faz isso. Mas, antes de começar, eu quero agradecer novamente o apoio da Unisanta, esse lugar maravilhoso que a gente está, esse espaço. Todo o apoio que deram ao longo aí desses meses de organização, ajudando a gente. O Café Pilão, que é nosso patrocinador. Aliás, ó, na hora chegou um cafezinho para mim, obrigada. Apoiador, né, do Coffee Break, e as instituições aí parceiras nossas que estão aqui, que vão falar sobre essa grave ameaça também. Nossos apoiadores, parceiros e apoiadores, e também a equipe do Viva. Eu queria que o pessoal da equipe do Viva ficasse em pé, para as pessoas saberem quem vocês são. Marina, o Márcio ainda está chegando, Vanessa, a Isa, e as Vivetes, que a gente chama, né, que são as nossas voluntárias e estagiárias. É uma equipe que trabalha bastante, com muita paixão pelo que faz, então agradeço muito aí o trabalho incansável nosso. E a gente também tem colaboradores voluntários, que são pessoas que conheceram Viva ao longo das nossas histórias aí de eventos e tal, e são pessoas profissionais que acabam doando o tempo da sua semana para nos ajudar, né? Então, temos advogados, pessoal de marketing, pedagogo, enfim. Então, aqui estão as Vivetes. Até hoje, a gente já recebeu 54 estagiárias voluntárias, né, ao longo desses 5 anos de Viva em Ilhabela. Isso é bem legal, e muitas delas já estão no mercado aí de trabalho, trabalhando na área, né? E, como a Marina falou, então, a gente vai falar da captura acidental de animais que não são alvos da pesca, né? E essa história começou lá em 1995, nesse local aí, em Newfoundland, Terra Nova, no Canadá. Eu fui fazer no Atlântico Norte, né? Nasci no Atlântico Norte. Meu primeiro trabalho com baleia fui voluntária nesse projeto, junto com John Lin, esse cara sensacional, já morreu há alguns anos, mas ele me ensinou muito do que eu faço até hoje, né? Ele foi a pessoa responsável por eu trabalhar com teodolito, que é esse equipamento que até hoje a minha relação mais de longo prazo é a minha relação com o teodolito, né? Esse equipamento que a gente consegue posicionar indiretamente as baleias. Então, a gente ficava em cima dessa montanha, e o projeto chamava An Acoustic Broom, que é uma vassoura acústica, né? Na verdade, a gente estava testando pingers, sons, alarmes sonoros, presos numa boia, para ver como os animais reagiam à presença desse som. Então, a gente ficava lá, eu nunca sabia quando estava ligado ou desligado, mas o fato é que, lá em 95, a gente estava testando um alarme acústico para colocar em rede, porque já naquela época era um impacto muito grande a quantidade de baleias que ficavam nessa região capturadas acidentalmente em petrechos de pesca. E, além disso, o John Lin, além de fazer esse trabalho de pesquisa tentando saber se esse alarme acústico funcionava, o John Lin também tinha essa picape e essa embarcação e esse bote, e ele foi a primeira pessoa a tentar desemalhar baleias, por 2 motivos. Logicamente, para liberar a baleia desse sofrimento que é estar emalhada, e também para tentar salvar a rede do pescador. Então, ele conseguiu, lá na década de 90, fazer uma rede de colaboração com os pescadores,
E sempre que um pescador ali da região de Terra Nova, mesmo que essa era do outro lado da ilha, que é gigante, eles ligavam para a Memorial, né, para essa universidade, no grupo de Whale Research Group, chamavam John Lynn, e a gente rapidamente, como a gente tenta fazer hoje em dia, né, com Dzimali também, rapidamente tentar chegar ao local. Então, participei uma vez só com John Lynn de uma tentativa de Dzimali, mas quando a gente chegou lá, a baleia já tinha morrido, né, já tinha afundado, mas a gente conseguiu salvar boa parte da rede desse pescador. Daí, lá em 1999, eu também tive a experiência de fazer um estágio em Cape Cod. E, infelizmente, porém muito importante, muito interessante, eu participei de uma necrópsia em loco ali de uma baleia franca. A baleia franca do Atlântico Norte é um animal criticamente ameaçado de extinção, é um bicho gigante, chega a ter 17 metros de comprimento. E foram 5 dias de necrópsia na praia. Vieram pessoas do mundo inteiro participar dessa necrópsia, porque é um bicho criticamente ameaçado, que era uma oportunidade de se saber muito sobre essa baleia, né? Aí ela está de cabeça para baixo, sem a mandíbula. Aqui é o que a gente vê, é só a parte da maxila, e essa aqui são as cerdas, né? E aí, do lado das cerdas, tem esse homem enorme, que era quase do tamanho da cerda das francas. Esse é o Michael Moore, que ele trabalha até hoje no Woods Hole Oceanography Institute. Esse cara passou os 5 dias ao lado dessa franca, querendo entender tudo que estava acontecendo com ela, tal. E ele, na verdade, ele começou a trabalhar seus trabalhos de pesquisa, na verdade, trabalhar como veterinário, ele é veterinário, num navio baleeiro da Islândia. Esse foi o primeiro trabalho do Michael Moore, e o trabalho dele, a pesquisa dele, era tentar verificar o tempo de morte de uma baleia após ser arpoada por um arpão explosivo. Ele ficou alguns meses fazendo o levantamento dessas informações. Então, ele trabalhou num navio pela International Whaling Commission, não era pela indústria baleeira, mas ele tinha essa pesquisa. Quanto tempo demora uma baleia para morrer depois que ela é arpoada, né? Esses estudos vêm até hoje. E daí, depois de algum tempo, em 2014 já, sai esse trabalho que chama How We All Kill Whales, como todos nós matamos baleia. Bom, e lógico, me chamou a atenção, tanto é que é o título da minha palestra hoje, como todos nós matamos baleia. E o Michael Moore, faz uma comparação entre a caça e a captura acidental, né? Nesse trabalho que ele escreve. E daí ele fala que, na verdade, a caça diretamente, você vai lá e arpou o bicho, mata o bicho. Às vezes demora um pouco mais para morrer, tal, mas é uma forma mais efetiva de você matar o animal, né? Ali, às vezes, poucos minutos, 5, 10 minutos, dependendo. E o bycatch, então, que seria uma caça indireta. Só que, além de matar, né, a baleia, o bycatch, ela mata de uma forma muito demorada, né? E daí ele questiona todo esse movimento, parem de caçar baleia, save the whales, só que não tem um movimento para a captura acidental, né? Isso é que ele questiona nesse trabalho dele, que é algo que mata uma quantidade, hoje, comparando, muito maior do que a caça efetivamente mata, né? E aí, ao longo da vida dele, ele foi mostrando, né, como a captura acidental é algo muito cruel, né? E, recentemente, ele lançou esse livro que chama Somos Todos Caçadores de Baleia, e que ele fala, além da captura acidental, ele fala também dos atropelamentos dos navios. Então, ele até fala, os vegetarianos acham que não matam baleia indiretamente por bycatch, mas acaba que, pelos nosso padrão de consumo, né, as coisas que vêm de outros países, né, que vêm por navios, tal, a gente acaba sendo parte, né, desse impacto a esses animais. Bem, daí ele mostra um caso de uma baleia franca. Não sei se vocês conseguem ver aqui, eu acho que eu aponto isso aqui. Não. Aqui em cima, essa parte
mais ou menos da cervical aqui, da baleia franca. Essa foi uma baleia avistada, primeira vez, emalhada, em 10 de maio de 1999. Em 13 de setembro de 1999, ela continuava emalhada, os cabos quase que entrando dentro do corpo dela, ainda viva. E, finalmente, depois de um mês, ela morreu. E daí ele tem um outro estudo que mostra que tem baleias que ficam até 1 ano carregando petrechos de pesca, ou cabo. Porque assim, baleia é um animal que está preparado para, evolutivamente, ficar meses sem se alimentar, e percorrer longas distâncias, e são animais robustos. Então, um cabo, imagina só, estou nadando aqui, peguei um cabo só, não precisa nem ser rede, um cabo só, fiz esse movimento. Virei para cá, já me malhei na outra peitoral. Daí faço algum movimento, já... Então, é muito simples das baleias acabarem ficando emalhadas. Então, ele traz esse tempo de morte, esse é um estudo feito com baleia franca, e daí, então, se vem todo esse questionamento, que é a forma mais cruel que o ser humano mata um animal. Pode comparar com todas as outras, mas pelo tempo que demora para essas baleias morrerem, é a forma mais cruel, na perspectiva do bem-estar animal, que o ser humano impõe à vida de um animal. Aí tem esse caso do Milton Marcondes, o veterinário do projeto Baleia Jubarte. Eles acharam essa baleia, ela estava com um cabo nessa região, era um cabo só, nessa região da peitoral. Ela estava morta aí. Aí, quando eles foram fazer a necrópsia, olha, o cabo ficou dentro de um processo inflamatório, dentro do úmero dessa baleia. Então, do lado direito, a gente tem um úmero normal, sadio, e do lado esquerdo, esse úmero todo inflamado. Então, a gente fica pensando, nossa, quanto tempo será que demorou essa baleia para finalmente morrer? Olha esse processo inflamatório. E a outra peitoral foi amputada. Aqui eu tenho uma imagem que foi filmada no Equador, de uma baleia jubarte emalhada. Estão vendo as redes aí? Só que, além dela ter ficado presa na rede de pesca, ela foi atropelada. Então, olha o desvio da coluna dela. Ela estava lá, capturada, não conseguia se movimentar, e ainda foi atropelada. O corpo dela marrom, aquele carrapato, piolho de baleia. Quando o bicho está num estado corporal ruim, ele se prolifera. Então, imagina só o tempo que esse animal, super debilitado, sofrendo aí até ela finalmente morrer. Então, na verdade, as baleias e os golfinhos mais rapidamente, porque acabam se afogando mais rapidamente. Então, morrem por afogamento, podem morrer por fome, porque, às vezes, ficam impedidos de abrir a boca para se alimentar. As baleias, quando têm redes na boca, assim, pode não conseguir se alimentar. Por lacerações, por infecção. E, assim, a gente fala, isso não acontece com a gente. Essa foi uma expedição que a gente fez em 2021. A gente estava no 3º dia de expedição, que era para a gente ir lá para fora, atrás das baleias jubartes. E logo cedo, a gente encontrou essa baleia jovem, jubarte jovem, emalhada. Ela tinha uns cabos nessa altura, da região da peitoral mesmo. E a gente estava no Rio de Janeiro. A equipe mais próxima de Dizimale era o pessoal do Argonauta, que para chegar lá, não ia chegar no mesmo dia. Então, a gente ficou tentando fazer contato, porque, para desemalhar a baleia, tem que ter um curso certinho, é uma ação muito perigosa. Inclusive, a gente acabou de fazer o curso de Dizimale, lá em São Sebastião, na base do Argonauta, essa semana que passou. E daí acabou que a gente ficou com essa baleia até o final do dia para tentar fazer alguma coisa por ela, mas a gente, infelizmente, não conseguiu, e ela seguiu para o norte. E essa aqui é uma baleia que a gente estava vendo lá do nosso ponto fixo de observação, lá em Ilhabela. A gente fez uma observação focal dessa baleia, ficamos 4 horas
monitorando respiração, o pessoal, a equipe do Argonauta aproximou, conseguiu tirar um tanto de rede desse animal. E daí o pessoal relata, né, o borrifo, né, a vocalização delas, o borrifo a gente sente que é uma coisa muito dolorosa, né? Essa baleia estava completamente envelopada na sua rede. Isso é uma imagem do litoral norte também, feita essa temporada. Infelizmente, a gente não tem som disso, foram imagens feitas com drone. A baleia vai diretamente para um cerco. E ela entra no cerco. E ela fica ali se embolando e a gente tentando entrar em contato com o pessoal do Argonauta para poder... Quer dizer, o pessoal do Argonauta tem que se clonar, né? Porque a gente quer que eles estejam ao mesmo tempo em vários locais. Então, olha só essa baleia, como ela vai entrando na rede. Olha o borrifo dela, mas bem forte, né? Daí, de repente, a gente não viu mais essa baleia. Estava com o drone lá em cima. Aí todo mundo, putz, grilo. Afundou, morreu? O que aconteceu? A gente não sabe como ela foi avistada. Depois de uns 5 minutos mais para fora, ela conseguiu se safar desse cerco. Bem, a captura acidental é a maior ameaça aos mamíferos marinhos no mundo, é tida hoje em dia como a maior ameaça, e isso que a gente deve ter um grande número aí que não são registrados, né, que a captura acidental não são registradas. Mas se tem uma estimativa que 300 mil baleias e golfinhos morram anualmente capturadas em petrechos de pesca. E isso é um número tão alarmante que é uma das ações mais diretas da Comissão Internacional Baleeira, que, apesar de ter sido criada para regulamentar a caça, né, a IWC, hoje em dia ela tem várias vertentes de conservação, né? Mas olhem só, das 94 espécies de baleias e golfinhos que a gente tem no mundo registrada, 26 espécies estão diretamente ameaçadas pelo bycatch, né? Então, pelo menos 5 criticamente ameaçadas, 4 ameaçadas, né, segundo a IUCN, 2 vulneráveis, incluindo a nossa toninha aí, nosso menor dos golfinhos, e mais algumas aí como menos preocupante e quase ameaçado, também diretamente por causa da captura acidental. Bem, daqui a pouco o João vai falar para a gente sobre a captura acidental das toninhas. Esse foi um caso registrado em Peruíbe pela equipe do Instituto Gremar, alguns anos atrás. Numa mesma rede, a gente tinha 7 indivíduos de toninha, só que, na verdade, eram 10, porque 3 delas estavam grávidas. Tá? A gente consegue ver os fetos ali, mas não vou me atentar a isso, vou deixar o João falar para vocês sobre esse caso. E outro dado alarmante é que 40% de tudo que é pescado hoje em dia é bycatch, né? São organismos, animais que não eram alvo da pesca e acabaram sendo acidentalmente pescados. Então, não são só mamíferos aquáticos, mas também os raias e tubarões, tartarugas marinhas, aves marinhas, até mesmo peixes e invertebrados. Então, são vidas desperdiçadas, né? São vidas desperdiçadas, energia desperdiçada, enfim. Além disso, a gente tem as redes fantasma, que tem uma estimativa que 640 mil toneladas de petrechos são perdidas no mar anualmente, né? E são petrechos que estão lá para pescar nada, né? Quer dizer, pescam tudo, mas pesca para ninguém. Essas são imagens feitas ali em Alcatrazes, que é uma área de proteção ambiental, de uma rede fantasma. Os mergulhadores chegaram lá e viram, né, essa rede e começaram a ver a quantidade de animais. Só que é incrível que a gente tem os animais em diferentes estágios de decomposição. Tinha um bicho que tinham emalhado há muito tempo, né, já estava bem avançada a decomposição, e tinha bicho que tinha acabado de se emalhar. Então, essas redes fantasmas têm um impacto gigantesco, porque, primeiro, que elas ficam derivando, a gente não sabe onde é que está, ou fixas no rochão, e a gente não sabe o que elas estão capturando, quanto elas estão capturando, né? Então, esse é um
um trabalho também que tem que ser feito, que o Instituto Gremar faz também, de meio que reciclar essas redes, né? Como é que a gente pode estimular que elas não fiquem... esse era um bicho relativamente fresco, né? Comparado com outros. Isso dentro de uma área de proteção ambiental. Bem, então, daqui a pouquinho, teremos o Fábio Mota falando sobre captura acidental e ações de mitigação com tubarões e raias. Também teremos a Tatiana Neves, que vai chegar mais tarde, do Projeto Albatroz, sim, falando sobre captura acidental de aves marinhas. Teremos também o Henrique, falando sobre as tartarugas. Então, assim, parece que tem uma luz no fim do túnel, né? Várias pessoas fazendo ações para a gente tentar diminuir essa grave ameaça, mas, às vezes, eu olho assim, não sei se isso é uma luz no fim do túnel ou é um trem vindo de frente, né? Bem aceso. Eu espero que seja, de fato, uma luz no fim do túnel. Bom, a gente precisa fazer o que a gente está fazendo hoje, né? Reunir pessoas dos vários setores, comunidade, pescadores, pesquisadores, tomadores de decisão, porque é um problema ambiental, sim, é uma grave ameaça, mas é um problema social e um problema econômico. Então, nada melhor do que a gente tentar fazer isso, sabe? Divulgar a informação para o maior número de pessoas, as pessoas se sensibilizarem, porque a gente precisa, juntos com o conhecimento de cada um dos setores, né, trabalhar para tentar mitigar essa grande ameaça. Então, é isso que a gente está fazendo hoje, né? A gente trouxe essas pessoas especialistas para falar dentro da sua área, né, como é que estão sendo feitas e realizadas ações para tentar diminuir a captura acidental. Então, agradeço a todos. E estamos aqui nesse dia, justamente como a Marina falou, para justamente a gente tentar espalhar essa informação para uma maior quantidade de pessoas. Bom, nós somos o Viva, uma ONG que vive de doações, tá? Então, pode fazer doações mensais, recorrentes, de R$ 5, R$ 10, R$ 20, que, às vezes, para a gente não faz muita diferença, né? Doar R$ 5, R$ 10 mensalmente, mas, para nós, que temos a chance de receber de várias pessoas, ajuda muito o nosso trabalho. Então, quem quiser ajudar, virar um colaborador do Viva, nosso Pix é doe@viva.bio.br. Tem um QR Code aí com as nossas mídias sociais. E agradeço, então, a atenção de vocês. Obrigada.